Meu nome é Alba Valéria Pacheco Lanza, sou consteladora sistêmica, faço atendimento jurídico conforme o direito sistêmico. Então, gente, podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Constelar Direito 1, e lá vai ter a bio, que vai remeter a todos os links do meu atendimento, né? E, inclusive, o nosso programa, aqui, todas as quartas-feiras. Todas as quartas. E o que a gente fala aqui nesse programa? Sempre o assunto na visão da constelação sistêmica, né? Da constelação familiar. E lembrando que cada quarta-feira é um tema diferente, né, Alba? É um tema diferente. É uma constelação familiar, mas com temas diferentes, todas as quartas-feiras. Né? E que a gente aceita aí, né, Graça, sugestão para esses temas. Participem do programa todas as quartas-feiras, de 9h30 às 10h30, aqui na Rádio Santana. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que acomete todos nós, né, enquanto seres humanos, né, Graça? Verdade. Que é a aceitação, a dor e o sofrimento. Né? Qual a diferença desses conceitos aí? Aceitação, dor e sofrimento, na visão sistêmica. Então, o que acontece? Às vezes a gente sente um incômodo, né? Não sabe bem o que é, uma espécie de angústia. Às vezes, alguém recebeu uma notícia que está padecendo de uma doença, né? Uma úlcera, um câncer. Às vezes, um parente próximo, que eu gosto muito, também está com algum problema, com câncer, né? Às vezes, a gente vê pessoas que têm um coração tão bom e tão injustiçada, né, Graça? É verdade. Acontece muito isso. E, às vezes, a pessoa que não é lá muito agradável, né? Ela está sempre numa posição favorecida. Aí a gente pergunta, mas por que isso? Né? A gente fica naquele sentimento ali. Então, quanto nos custa aceitar a realidade tal qual ela é? Essa aí é uma pergunta que a gente deve se fazer. Né? Verdade. Quão difícil é identificar que o que eu sinto é medo, né? Que estou revoltada com alguma coisa, com alguma situação, né? Que eu me sinto injustiçada, isso me dói, né? Eu sinto dor por isso. Aceitar o que realmente passa e o que se passar por mim não é fácil. É muito difícil essa aceitação. Agora, aceitar não é resignar, não é se resignar. Tem uma diferença aí, né? São conceitos bem diferentes. Resignar é quando a vida é assim totalmente injusta, não tem jeito, nós não temos nada a fazer, eu estou abatido, eu sou uma vítima. Aí é resignar. Né? Então, muitas vezes a pessoa fica ali, até é ruim da gente ouvir essa pessoa, né? Ah, não, é isso mesmo, a vida é isso, né? Eu sou uma vítima ali. Então, isso, gente, é resignar. É diferente. Agora, aceitar não é se resignar. São conceitos bem diferentes. Resignar, quando a vida é assim, né? Então, eu vou concordar que aquilo vai acontecer e tal. Então, eu vou ficar ali na resignação, me vitimizando. Né? Isso acontece muito, né, Alba? Acontece demais. Agora, aceitar é realmente dolorido. Lógico, é dolorido. Né? Meu coração se abre a reconhecer o que é. Ele partiu, por exemplo, alguém que partiu, né? E já não está entre nós. Né? É uma situação que dói. Está fechando um ciclo da vida. A aceitação dói.
é abrir o coração à realidade tal qual se apresenta. Então, a resignação é o fim. Isso. A aceitação dói. Então, pensa assim, quando aceitar é o trânsito pela dor, né? Mas é a possibilidade quando realmente sentida. É o começo de um novo ciclo. Então, quando você está prestes a perder alguém que você ama muito, né? Você é a realidade. Essa passagem é a realidade toda. Não tem retorno, não tem volta, não tem o que fazer, né, Alba? Mas aceitar essa realidade, né, vai te causar muita dor. Mas você não vai ficar num estado de resignação, de inércia. Né? Você vai aceitar evitar aquilo. um sofrimento maior, né? Isso. Evitar um sofrimento maior. Agora, dá dor, dá, lógico. Né? A resignação, ela traz umas emoções como o abatimento, a tristeza, a impotência, até a depressão. Né? Isso é o sintoma aí da resignação, né, que causa aí. Agora, a aceitação ela é diferente. Algo começa a se mobilizar. Há uma dor profunda. Né? Quando a gente começa a fazer, pensa bem, quando a gente começa a fazer um exercício físico, né, que fazia tempo que não estava realizando, por exemplo, começa um programa de exercício na academia, por exemplo. Né? Tem muito tempo que você não faz nada. Aí agora eu vou entrar para a academia e vou fazer um exercício. Né? Aí faz aquela fileira ali de exercícios, aquele programa que é feito só para você. Quando você vai lá, exercita. Chega em casa, os músculos esfriam. O que acontece? Todo dolorido. Você sente uma dor enorme. Né? Você sente muita dor. Então, essa dor é um indicador. Né? A dor é um indicador. Né? É um símbolo do que estamos mobilizando algo que estava o quê? Estagnado. Né? É uma dor saudável. É uma dor saudável. Está mostrando que estava estagnado e começa a se movimentar. Né? Então, aceitar não é muito diferente. Começar a movimentar o afeto, no sentimento de aceitar o que é, de poder perceber a realidade tal qual se nos apresenta. É começar a fazer algo transformador com isso. Isso é aceitação. Você usa a dor e transforma. Isso. Né? Existe muito, tem um termo atendi uma pessoa que tinha sofrido abuso, depois de muitos anos que ela resolveu falar, já era adulta, já. E ela sofreu esse abuso, ela tinha 6 anos de idade. Nossa. Quando a gente conversou, ela já estava com 40 anos. Tá? Mas ela ficava sempre assim, que eu quero uma pessoa boa para mim, né? Alguém que me ame. Então, ela se colocava no sentido de resignação, de vítima. Né? Aquele sofrimento, pedir a Deus, me dá uma pessoa boa, que eu mereço, eu sofri demais. Né? Quando ela começou a aceitar que existiu aquela situação, que aquilo é real. Não tinha jeito, volta. Né? Não tinha teve jeito de voltar atrás, não vai ter jeito. Não tem volta. Né? E também não adianta ficar naquela posição de resignada, né? Que eu sofro, que eu sou uma pessoa, fui uma vítima. Né? Olha o que fizeram comigo. É certo, aquilo vai existir. É uma cicatriz que não tem jeito de se apagar. Né? Mas, como toda cicatriz, o que representa? Representa que eu sobrevivi. Não é? É sobrevivente. Isso. Então, eu vou fazer dessa dor algo diferente. Então, ela usou um termo que eu achei muito interessante. Eu vou dolorir minha dor. É como se fosse colorir a dor.
né? Dolorir a dor. Então, eu achei muito interessante essa colocação dela, né? Que ela vai transformar. E o que ela fez? Ela é uma pessoa que tinha boa condição financeira, ela fez uma ONG para acolher essas crianças que sofriam abuso, que eram abandonadas e que sofriam abuso. Então, ela doloriu a dor dela. Ela aceitou que existia uma dor e transformou essa dor, né? Então, isso é aceitação, né? Então, quando a gente aceitar, então esse afeto aí, né, se movimentar esse afeto, né, no sentido de aceitar o que é, né, de poder perceber a realidade tal qual se nos apresenta e começar a fazer algo para transformador com isso. É o que aconteceu com ela, né? Ela transformou. Então, aceitar pode doer. É como quando nós nascemos. Pensa bem no trajeto que é o nascimento. Né? Já é sofrido, né? Existe um canal denominado de canal do parto. Então, o neném que está ali no estado muito confortável, no líquido amniótico, né? Ele começa a ter que sair desse lugar e atravessa o canal do parto para passar a um novo estado, né? Onde já não predomina a água, senão o ar. Ele vai deixar aquele estado líquido, né, que está dentro do líquido, e vai para onde? Para o ar. Ele vai ter que respirar, né? Então, a mãe, ela vai sentir muita dor, né? Esse trajeto aí, né? Ele causa muita dor, que é a dor do parto, a dor do novo, né? Do nascimento, a dor do nascimento. Então, quando nós aceitamos a perda daquele ser querido, né? O fim daquele... Por exemplo, acabou um trabalho meu, fui mandada embora de um trabalho, né? O fim de um relacionamento, uma ideia que já não serve para enxergar a realidade. Quando sentimos a dor de algo que já se perdeu e já não vai ser mais algo que nos acompanha na nossa vida, nós sentimos dor, né? A dor da aceitação. A dor do parto, a que nos mobiliza a sentir e nos abrir ao novo. Então, essa é a dor da aceitação. Então, aceitar tem um processo inicial que tem a ver com a dor. Isso é o que se chama dor. E, muitas vezes, a dor do crescimento, ela terá um novo passo evolutivo, né? E quando estamos naquele trabalho e sofremos um relacionamento que não muda, quando estamos naquela postura ali, naquela mesma casa que queremos mudar e não conseguimos mudar, né? Às vezes você está ali numa casa que você não gosta daquela casa. Você convive ali, mas acomoda, você não suporta, né? Então, você tem que mudar ali. Agora, quando você fica ali, estagnado, né? Resignado... Não tem reação, né, para mudança. Então, nada vai mudar se você não mudar a sua postura, né? Então, quando estamos com aquela doença que não tem fim, o que acontece? A gente sofre. Eu falei ali da aceitação, da dor e do sofrimento. Agora, eu vou falar do sofrimento, né? Quando eu fico ali naquele lugar que eu não quero, no trabalho que eu não quero, no relacionamento que eu não quero, eu vou sofrer, né? É o sofrimento. Porque é algo que se mantém. O sofrimento sempre é algo que você te machucando vai manter, ali, né? Mas você acomoda ali naquela cutucando aquela feridinha ali, mas você não sai dela. Então é sofrimento, né? Tem muita gente que tem medo do desconhecido, né, Alba? Então, assim, eu estou aqui sofrendo, mas eu sei o que eu estou passando. E lá depois?
Esse eu não medo, sei. é o medo. É o medo. É o medo. Então, eu não sei o que virá depois, né? Então, vou ficar quieto aqui mesmo. Aí você Que é uma zona de conforto, né? Que é conhecido. Conforto, No porque sofrimento, é conhecido. porque é conhecido. Mas e o depois? E o depois? Né? Como né? é que vai ser? Então, aí você tem que fazer essa escolha. Você vai continuar assim? É uma escolha sua. Né? Então, esse sofrimento, ele, quando reiteramos, né, uma conduta e não mudamos, nós sentimos vítima da situação e permitimos em ser vítimas, né? Quando aquela situação de relacionamento não muda por tempos e tempos, né? Eu vivo ali um relacionamento a vida inteira. Agora, quando eu permaneço no mesmo estado de percepção desse vínculo, por exemplo, um vínculo de trabalho com aquele chefe, aquele parceiro de trabalho, e não muda, né? Eu não mudo, cada vez que eu tenho que ir para o trabalho, eu sofro, né? Eu lembro que minha filha, ela estudou na escolinha, que ela não gostava da escolinha. Eu custei a perceber, né? Que ela não gostava. E eu lembro que, quando eu chegava na escolinha, ela colocava a mão assim no portão, ela não queria entrar de jeito nenhum. Né? Era um sofrimento para ela ir para ali. Né? Eu achava que era tal... Inventei 1000 desculpas. Né? Por quê? Porque a gente fica ali naquela zona de conforto, igual você falou. Né? Não, aqui está certinho, a escola é ótima. Né? É o melhor lugar que ela tem que estar é aqui. A gente não tem uma visão. Né? Essa imaturidade faz isso com a gente. Né? E ali, o que eu estava causando nela? Um sofrimento. Porque ela não queria ir para ali. Né? Até a hora que eu enxerguei isso. Mas, para eu enxergar, ela teve que me mostrar a dor que ela estava sentindo. Né? Eu tive que entender qual que era esse sofrimento, qual que era a dor que ela sentia. Então, quando eu permaneço nesse mesmo estado, né, de percepção, e não mudo, cada vez que eu tenho que ir para esse lugar, eu vou sofrer. Aí é o sofrimento, é aquilo que persiste, que perdura e se reitera e não muda. E, às vezes, são anos ou décadas que a gente mantém nisso, num relacionamento, num trabalho, né, que eu fico persistindo ali. Passo anos nesse sofrimento. Eu persisto, eu insisto, mesmo se for consciente ou inconscientemente, que às vezes é inconsciente. Né? É igual você falou, aquilo é a zona de conforto. Ali, uma área que... Eu posso sair todo dia, naquele horário, eu vou ter meu salário no fim do mês. Né? É igual uma zona de conforto, porque você conhece, você sabe o que está passando, né? Então, você já é esperado. Qualquer coisa ali já é esperado. Seja um sofrimento. Seja um sofrimento. Né? Mas é uma área que você já conhece, já sabe como que funciona. Como se diz, não vai sofrer mais do que aquilo, né? Então, isso mesmo. Então, gente, mas isso é diferente da dor. Né? O sofrimento, ele é diferente da dor. Geralmente, no sofrimento, eu vou padecer. Eu vou ocupando um lugar de vítima de uma situação, de uma doença, de um vínculo. Isso é sofrer. E tem muitas vezes que vai tão fundo que a pessoa não aguenta nem reagir também, né? Isso. Dá a impressão que não tem saída. Não tem saída. A pessoa não consegue sair daqui. Aí, quando eu sinto assim, eu estou no estado de resignação. Né? Aceitar é estar disposto a atravessar a dor de que eu estou inconformado com isso e quero mudar. Então, essa é a diferença aí da aceitação para a resignação. A resignação você mantém no sofrimento. A aceitação, eu tenho a dor, eu sinto a dor, mas eu tenho a disposição de atravessar essa dor. Eu vejo essa dor. Resolver minha vida. Isso. Eu vejo essa dor, né? Eu tenho consciência dela. Né? Eu sei o que é a realidade, mas eu tenho que tomar uma atitude diferente. Tem que mudar. Né? Então, imagine uma situação na qual você está sofrendo, né? E não quer mais. Chegou um ponto de saturação.
né? Porque eu fico pensando, gente, como que tem pessoas que vivem uma vida sofrendo, né? E não tomam uma atitude diferente. Né? Como que a gente fica ali estagnado naquilo? É como se a pessoa... Aí ela dá uma de vítima, é como se ela achasse que aquela dor, ela merece aquilo. Né? É como se a pessoa sempre fala assim, não, eu estou passando por isso porque eu mereço isso. Porque tem, né, que passar, né? Por isso. Então, isso é resignação. Deus que manda, então vamos aceitar. Isso. Não é uma aceitação, é uma resignação. Né? Então, a gente deve fazer uma pergunta. Essa situação depende de mim, absolutamente, ou também depende de outros? Porque essa aí é uma desculpa que a gente dá. Né? É complicado. Eu vivo aqui num relacionamento abusivo, né? Sofro muito, mas aí, quando eu resolvo querer mudar, eu falo assim, não, mas não está em mim essa mudança. A mudança está no outro. No outro. Mas se o outro não muda, então... O que vai acontecer? Vai ficar do mesmo jeito. Né? Não vai mudar. Né? E se a pessoa não reconhece, né, que ela também está errada, então a gente toma, né, a iniciativa. A iniciativa. Tudo parte de você. Né? É o que eles falam, que tudo que acontece com a gente é porque a gente deixou acontecer. Uhum. Né? Assim, às vezes, gente, mas não tem saída, não tem condição. Mas você vai reiterando aquele sofrimento, né? E não procura ajuda. Se você não consegue sozinho, procura ajuda. Né? Não tem... aí, muitas vezes, por exemplo, a pessoa... Eu olho, às vezes, essas pessoas moradoras de rua, né? Naquele cobertor sujo, aquela pessoa ali desanimada, né? A gente pensa assim, gente, por que não vai tentar? Qualquer um vai dar um emprego para ele. Que nada. Capaz que qualquer um vai dar um emprego para ele. Qualquer um vai dar... Às vezes a pessoa está passando fome. Não, qualquer um dá um prato de comida para ele. Pode ser. Mas, infelizmente, não é. Isso vai resolver o problema? Né? Agora, essa pessoa, se ela não tomar uma atitude de mudança, transpor essa dor dela, isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer uma mudança, né? Igual aquele caso que você estava contando aí, né? Sobre aquele menino, né? Conta aí para nós o caso. Como que ele transpôs essa dor? Ele foi rejeitado, né? Pelo pai, pela vizinha que cuidou dele também, os filhos ficaram enciumados e tal, ele foi morar na rua. E acabou que envolveu com droga, com bebida, mas ele saiu dela, né? Saiu e conseguiu ir lá na frente. Conseguiu, foi aprender muita coisa, trabalhou de graça para aprender. Isso. Né? E sobreviveu. Muita dor pela rejeição. A dor foi um impulso para ele. Para ele, né? Ele passou por todos esses processos. Né? Ele poderia ter ido para outro caminho, né? Ele podia ter se entregado, resignado, né? Ficado ali até morrer. Isso. Mas ele tomou atitude. Tomou atitude. Ele foi aprendendo a trabalhar e depois foi criando o seu negocinho lá, seu comércio lá, e foi, né, sua empresa, e hoje está bem. Está bem, tem a família, tem seus filhos, tem a mulher, tem os filhos, tem tudo. Está bem, né? Então, financeiramente também está bem. Mas é igual a gente está falando, ele poderia ter ficado, né, envolvido. Culpando sempre, né? As pessoas e ter continuado na rua, que né? A mãe morreu, né? A mãe faleceu, a mãe morreu. Né? Então, ele ficou ali, ele poderia ter ficado ali, naquele aquele estado de vítima. Isso. Né? Mas, o pai abandonou, ele reagiu. Né? Mas ele passou por tudo isso, foi a dor. É como se fosse a dor do parto ali. Né? A dor do parto é um símbolo, é simbólico, né? Para mostrar que há um nascimento lá na frente. Né? Mas ele quis, né, sair daquele estado lá e
cresceu, né? Reagiu e está bem. Inclusive, teve uma pessoa que fez, nós fizemos a constelação com ela, né? E aí a gente perguntou qual que seria a questão dela, né? E ela queria resolver um tema. Ela disse que o marido dela não aceitava. E ela queria que ele aceitasse. Quer dizer, ficou uma coisa meio vaga, né? Aceitar o quê? Né? Aí a gente foi perguntando e tal. Ela, nesse caso, a decisão... Então, ali, quando ela falou que ele não queria aceitar, né, a situação, e ela queria que ele aceitasse, né, então, a impressão que a gente tem no início é que que dependia dele, do outro, né, desse marido. Né? Aí eu pedi para ela que explicasse melhor, né, e ela disse que estava numa crise de separação, né, que ela queria se separar e o marido não. Então, como ela disse, o problema era do marido, que não aceitava. A princípio, foi isso, né? Quando ela chegou, ela colocou ali a culpa no marido, que não aceitava a separação. Então, quando ela reformulou a situação, ela viu que havia algo que dependia dela. Né? Sempre, nada é só o outro, nada é só a gente. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Então, tinha algo que dependia dela. E qual que era isso? Era esse algo? É uma atitude. Né? Ela tinha que tomar uma atitude, uma postura que ela tem que mudar. Ela tem que tomar essa postura. A gente não pode só cobrar do outro. Porque senão vai continuar do mesmo jeito. É o sofrimento. Né? É o sofrimento. Então, a gente está numa situação assim, né? Como se a situação, os outros, estejam puxando a corda de um lado, né? E você do outro lado. A gente fica ali. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. Então, quando um dos lados solta a corda, o que acontece? Né? Algo que para. Né? Já viu falar se alguém... Quer dizer, dançar, a gente pode dançar sozinho. Né? Mas, geralmente, se for uma dança de salão, é bom dançar os dois. Né? Então, se um para de dançar, o que acontece? O outro fica... Tem que parar também. Tem que parar também. Tem? Então, esse sofrimento é isso. Eu vou colocando a culpa sempre no outro. Ah, não, ele que é o que não está aceitando, ele que faz isso, ele que faz aquilo. Mas na hora que eu paro, o outro lado também tem que parar. Não é? Então, depende da gente. Da gente. Depende da gente. É o que eu falei. Tudo que acontece é porque você deixou. Agora, se você toma uma iniciativa, ele toma uma atitude, as coisas têm que mudar. Tem que mudar, né? É isso mesmo. Agora, se ficar só reclamando, parado ali no tempo, nada vai... Então, o que a gente conclui? Que depende exclusivamente de mim, essa mudança, né? Então, vamos fazer a pergunta. Você está disposto a soltar a corda? Né? Eu acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer em qualquer situação. Porque eu estou ali naquele cabo de guerra. Eu puxo de um lado, você puxa do outro, e fica aquela coisa, e vai se repetindo, aquele sofrimento. É o que eu falei, Alba, é um sofrimento conhecido. Então, você acomoda. Né? Mas o dia que você tomar uma atitude de mudança mesmo... Né? E vai partir de onde? Da gente, da né? Gente, cada um... Né? Parte da gente soltar ou não essa corda. Né? Soltar a sua parte. Você está disposta a abrir mão disso? Né? Vocês estão dispostos a abrir mão disso? E principalmente quando entra o financeiro, né? A pessoa fica morrendo de medo de tomar uma atitude e ficar na pior. Né? Como que eu vou sobreviver? Isso. Aí eu prefiro continuar no sofrimento. A gente passa muito tempo assim, né? Passa muito tempo assim. Eu lembro que eu passei grande parte da minha vida de casada com todas as regalias. Tinha uma pessoa que fazia faxina, uma que passava roupa, outra que lavava, a outra que fazia comida, né? Tinha uma babá.
e não trabalhava fora. Eu era a pessoa assim, eu falo que foi a época mais inútil da minha vida. A época mais inútil da minha vida. Mas assim, a gente acomoda. Né? Tá tudo tão fácil aqui. Acomoda. Né? Eu não me preocupo com nada. E a gente não pensa no amanhã, né? Sabe? E assim, mas o que eu estou construindo com isso? Né? Será que a minha essência é essa? De ter alguém que faça as coisas por mim? Aí, logicamente, eu vou entrar numa crise, né, de insatisfação. Porque não é aquilo que eu quero. Né? Onde que está ali o meu servir? Porque quando a gente serve, né, a gente é veículo de servidão, de servir alguém, né, a gente está o quê? Primeiro, servindo a nós mesmos. A nós mesmos. Né? Então, com esse ponto aí, você fica ali naquela zona de conforto, mas vai chegar uma hora que vai agarrar um ossinho aqui na garganta. O que eu fiz nessa vida, não vai né? passar, né? Então, você tem que fazer uma reformulação do que é a sua vida. Né? E ou você aceita a realidade, aceita que existe dor, e essa dor ela é a transposição para um nascimento, um renascimento, ou então você vai ficar ali, né? Não, aquela zona de conforto, tudo mais. Estou bem aqui, eu tenho de tudo. Então. Né? E aí você vai manter no sofrimento. Você vai ser sempre uma pessoa depressiva. Né? Agora, quando você toma uma atitude, né? Eu vou abrir mão desse conforto que eu tinha, mas eu vou à luta. Né? Eu vou ser alguém que seja útil, que faça alguma coisa, que faça uma diferença. Né? Então, eu vou passar por isso. Aquele tubo ali da luz. Que é transformação. Ali, né? Então, agora, a gente está disposto a dizer não a esse sofrimento? Eu acho que a atitude começa, a mudança começa aí. Se você está disposto a dizer não a esse sofrimento. Enxergar o seu lado. Aquela coisa repetitiva. Né? Ver o que pode partir da Isso, gente. Vai reconhecer a situação. Né? E ver que está nas suas mãos. Né? Vai perceber tal qual é a situação. Né? E diga para você mesmo, sim. Isso. Gente, é uma força que tem isso, você nem imagina, essa palavra. Você dizer sim. É verdade. Sim ao que vier. Né? Sim à situação. Sim a quê? A situação. Né? Eu estou ali prestes a perder um ente querido, eu vou aceitar essa situação. Vai me causar dor, está me causando dor. Mas quando eu digo sim para aquilo, né, eu tenho uma outra posição ali. Eu vou à luta. Né? Eu vou saber que aquilo faz parte da vida. Né? A morte, a gente tem muito tabu de falar da morte. Mas a morte faz parte da vida. A gente Cada um nasce, tem seu ciclo, né? A gente nasce já morrendo. Cada né? dia é um dia Agora, a menos na nossa vida. a pessoa não aceita isso. Como não aceitar uma coisa que é tão natural na vida? Cada dia nosso é um dia a menos. É um dia a menos. Né? Agora, como você vai viver aquele dia? Né? Vai sentir dor? Vai. Mas eu vou falar sim. Né? Eu vou aceitar o que é para mim, de uma forma, lógico, não resignada, não de vítima, mas eu vou reconhecer que eu estou puxando de um lado a corda, né? E se eu continuar ali insistindo em puxar aquela corda, né, do outro ali, o outro está seguro do lado, eu seguro do outro lado. Eu fico puxando aquela corda, o outro vai puxar a corda. Gente, não é melhor você soltar? Tudo que libera, Nossa, né, é mais leve. A gente fala isso muito aqui, né, Graça? Verdade. Na constelação, a gente tem muito essa consciência. Né? Uma pessoa não pode ficar apegada quando a gente comentou sobre ciúmes, né?
quanto mais você prende a pessoa, você segura a corda dela, né? Mais ela vai ficar afastada de você. Verdade. Mais vai causar sofrimento. Agora, quando eu solto, aí não tem nem o que perdoar, né? Aquela coisa ali, você me perdoa? Não. Cada um, né? Na sua ali. Cada um com seus problemas, com né? Seus problemas. Agora, eu tomei a atitude de viver a minha situação. Então, eu vou resolver o meu problema. Aquela situação. Não é? Né? A minha situação. E ele que resolveu. A forma como você encara aquilo é que vai fazer você sofrer, né? Ou se transformar. Né? A aceitação, ela dá dor, mas ela transforma. Transforma. Né? Então, diga sim, mas de verdade, no fundo do coração. Né? Então, gente, vamos dar continuidade aqui. A gente está falando de aceitação, dor e sofrimento. Né? A gente fez uma diferenciação entre esses conceitos. Então, é isso. Essa a dor, ela é saudável, então. A dor é saudável. É aquela dor do parto. Né? Você sente a dor, mas para o nascimento. É uma mudança para melhor. Então, vamos fazer esse nascimento aí no nosso sofrimento. Né? Não vamos manter esse sofrimento, não, essa dor. Quer dizer, a dor é quando você tem consciência e você aceita, né? Aí sim, você pode transformar. Então, hoje, gente, eu vou fazer com vocês cadê o Marco? O Carlos. Eu vou fazer com vocês uma técnica de constelação familiar que vocês vão fazer em casa, tá? Então, é importante que vocês tenham um espaço só seu, tá? E um momento que vocês estiverem sozinhos em casa, de preferência que a casa esteja só para vocês, né? Um momento, pode ser de manhã, pode ser à noite, cada um tem uma forma aí de... Na hora que tiver um tempinho, né? Tiver um tempo, né? Que você vai encontrar melhor esse tempo, né? O melhor tempo para você, o melhor momento. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar 2 folhas de papel A4. Numa dessas folhas, vocês vão escrever eu no meio da folha. Na outra folha, vocês vão escrever destino. Né? Esse nome da técnica é força da aceitação. Então, o processo de aceitação, ele é um processo muito importante para nós. Atrás dele, a gente entra em contato com a realidade e com partes de nós que às vezes são difíceis, mas não são só difíceis, né? Tem às vezes também não são difíceis. Então a gente entra em contato também com as nossas forças, os nossos recursos. Então a gente vai usar essas 2 folhas, né? A primeira folha nós vamos escrever eu e na segunda folha vamos escrever destino. É uma técnica que vai trabalhar a nossa relação com o destino. O destino na constelação familiar, porque a gente tem toda uma linguagem, né, na constelação familiar. O destino aqui são todos os eventos ou fatos que fogem ao nosso controle. Pode ser um acidente, um desastre natural, uma pandemia, né? Pode ser algo que fugiu ao seu controle na sua vida. Então, vamos pensar aí nesse destino aí. O que apresenta para você? Então, como que vai se dar essa técnica aí? Né? Se alguém tiver aí uma musiquinha, né, um fundo tranquilo, uma música de relaxamento, coloque essa música. Vão para um espaço que ninguém perturbe, né? Aí vocês vão colocar ali no chão
né? Os dois papéis, esses dois papéis. O papel referente ao eu e o papel referente ao destino. Nós vamos dispor esses papéis no chão, um em relação ao outro. Então, vocês vão colocar lá no chão o papel do eu e o papel do destino. Você pode usar também 2 cadeiras, né? Pode usar 2 objetos em vez do papel, ou você pode usar algo que simbolize esse lugar no chão. Pode talvez um tapetinho ali, né? Coloca ali. Você encontrará a sua melhor forma. Né? Poderá ser um ponto na parede também. Você vai olhar para esse ponto. Então você terá que ficar olhando para o papel do destino, de frente para ele. Terá que subir no papel do eu, né? Olhando para o papel do destino. Então vocês vão subir nesse papel e vai olhar para o papel do destino. Esse papel aí pode ser representado com um ponto na parede. Você está ali em cima do eu, olhando para o destino, que é um ponto. Ao subir no papel do eu, se dê um tempo nesse lugar. Se enraize nesse lugar. Respire fundo. Tente se colocar no lugar de presença, de relaxamento nesse lugar, onde você se apodera desse lugar. Ao subir, ao criar esse estado dentro de você, você vai olhar para seu destino. Você vai olhar para tudo aquilo que representa o seu destino, que possa estar ocorrendo agora, ou o que aconteceu na sua vida, no seu passado. Coisas que às vezes não são tão fáceis de ver, ou algumas que são fáceis de ver também. E você vai olhar para o destino. Apenas observe como é olhar para o destino. Veja o que você sente. Se você sente o impulso de recusa, o impulso de aceitação, o impulso de proximidade ou afastamento. Apenas sinta. Não julgue nada. Esse é um exercício para que possamos nos perceber interiormente. Sinta se vem uma emoção, um pensamento, uma sensação. Apenas se apodere disso. É um exercício de autoconhecimento também. Ao olhar para o destino, se dê um tempo. E depois você pode fazer um movimento corporal que vamos chamar de um movimento de reverência. Você, em cima do eu, olhando para o destino, você vai fazer esse movimento de reverência. Você pode ter sua forma de fazer a reverência. Pode se inclinar diante do destino, pode fazer um gesto, pode se ajoelhar perante ele. Cada um vai ter o seu jeito de fazer. Ou você pode fechar seus olhos e se imaginar fazendo isso também. Essa também é uma forma de reverência. A reverência é um exercício onde ele nos exige exercer uma postura de humildade perante o destino. Uma postura de aceitação, onde a gente envolve nosso corpo e nossa mente para alcançar esse estado de aceitação. Quando você fizer a reverência, se dê um tempo nesse estado de reverência, nessa postura, nessa atitude de reverência. Porque a gente pode não controlar tudo o que acontece no nosso destino.
e, de fato, nós não controlamos. Mas nós podemos desenvolver uma postura e uma atitude perante nosso destino. E essa postura e essa atitude fazem a diferença na maneira como nós vamos lidar com o nosso destino, com os eventos que ocorrem no nosso destino. E a postura e a atitude é que vão nos ajudar a integrar isso dentro de nós, a transformar isso numa força que nos ajuda a seguir nossas vidas e a cuidar do nosso dia a dia. Faça essa reverência, se dê um tempo nessa postura, nessa atitude de reverência. Depois de um tempo, você volta para a sua posição original e veja como você se sente agora. Veja se isso foi liberador ou não para você. Veja se, ao fazer essa reverência ao seu destino e a tudo que comporta nele, te ajuda a aceitar melhor esse destino. A partir da aceitação, a gente pode lidar melhor com a realidade. A partir do momento que nós não aceitamos a realidade, nós criamos uma luta interna. Não só interna, mas uma luta exterior com ela. E isso nos enfraquece, nos coloca numa posição que geralmente envolve sentimentos de medo, de raiva, de agressividade. Faça essa postura de novo se quiser. Entre em contato. Pode ser que existam esses sentimentos de medo e raiva também. Aceite esses sentimentos. Deixem que eles venham à tona. Respire fundo. Permita que eles venham até você. Talvez por trás desses sentimentos exista uma fonte dentro de você. Um lugar onde você pode simplesmente relaxar diante desse destino. E a partir disso, você pode encontrar alguns recursos dentro de você. Você pode encontrar uma força que talvez você não tenha se dado conta ainda. Faça essa reverência. Permita ter essa experiência. Permita se encontrar com a força da aceitação, com a força que existe dentro de você. Permita se encontrar com a realidade e com toda a situação. E permita que isso venha à tona dentro de você. Então, gente, é um exercício que a gente deve parar uma hora, né? E fazer essa reverência. Né? A reverência, ela é um ato de humildade, de aceitação. Né? Eu aceito. Quando eu trago para dentro de mim, né? O que acontece? Eu tenho uma força. Então, muitas vezes, né, Graça, quando acontece um sofrimento na vida da gente, uma dor, né? Você fica revoltado, você fica com raiva, você fica com medo, mas quando você aceita aquilo, isso transforma em força. É onde você vai conseguir a força. Verdade. Né? Então, a constelação, gente, ela é um instrumento, né, muito bom para a gente trazer a consciência, o que está no inconsciente, o que está no oculto, aceitar algo, porque a gente usa a palavra destino, né, mas o destino é tudo aquilo que está fora do nosso controle. Quando a gente aceita, tudo isso se transforma.
transforma em força, né? Então, a constelação familiar é uma frase aqui do Bert Helling, né, que é o nosso mestre da constelação familiar. A constelação familiar não é mágica, é uma chance de ver e aceitar nosso lugar e nosso papel no nosso sistema familiar. Com a postura certa, nos auxilia a assumir a responsabilidade que nos pertence e, assim, tomar as atitudes necessárias para caminhar adiante. Então, é isso, né? Hoje foi a nossa colaboração, né? Espero que tenha ajudado, né, Graça? Eu acredito que ajuda a pessoa que estiver aberta, né, para entender, tem que estar aceitar. Porque, geralmente, Alba, a gente só pensa assim, do nosso lado, né? E muitas vezes põe culpa no outro, sendo que a gente também tem que tomar atitude. Tem. Se não for, tem que partir da gente. Se não for dos dois lados, né? Então, principalmente, se o outro lado não resolve nada, então vamos resolver. O que acontece na nossa vida é culpa da gente mesmo também. Né? Porque a gente deixou acontecer em vez da gente reagir. Porque você sabe que está te prejudicando, você está sofrendo com aquilo, mas se você não tomou atitude, então a culpa é sua também. Né? Então a gente tem que reagir para crescer e para libertar. É a dor do parto. A dor do parto, gente. Então, tanto a mãe sofre quanto o filho também sofre para passar, né, para a vida nova. E a gente passa por várias dores do parto, né? O parto, o partir de um ente querido, o partir de um trabalho que às vezes você achava que ia ficar eternamente nele, né? Igual aconteceu comigo, do meu filho, né? Então, assim, a lei natural seria eu ir primeiro do que ele, né? Então, pensei nisso, Graça. Então é complicado. Mas tem uma piada, Salma está pensando em mim lá, Alba, duas crianças, né, no ventre lá da mãe. Aí um pergunta para ele: você acredita em vida fora da... Pós-morte, pós-nascimento, né? Né? Fora daqui de dentro, né? Você acredita que há vida lá fora? Né? Então é complicado. Então a mesma coisa, gente. Há vida depois da nossa atitude, né? Então, assim, eu também, com meus problemas, a minha separação e tudo, eu tinha muita alergia, Alba. Então, eu falo que eu vivia com uma fralda no ombro, né? Porque espirrava, minha coriza. Depois que eu separei, acabou as alergias, acabou tudo. Então, assim, a gente não pode ter medo. É uma manifestação, né? É uma manifestação. Então a gente não pode ter medo, não, gente. A gente tem que tomar uma atitude para melhor, né, Alba? Sempre procurando o melhor para a nossa vida. Porque a gente tem que ser feliz, né? Não é só sofrer, não. É isso. O nosso horário vai até que hora? Já acabou? Já acabou, né? Já. Mas então é isso, gente. Nós tivemos, né, liberação para passar. Então, muito grata, né? Então, meu contato aí é pelo WhatsApp 98628-8111 e pelo Instagram, @constelardireito1. Também estou no Facebook, né? Que é Constelar Direito. E quem quiser ouvir de novo, gente, é só entrar no Facebook aí da Rádio Santana. Isso. E assistir nosso programa todinho aqui, né? Todos eles, né, Alba? Bem, no meu Instagram também tem os nossos programas. Tem.